Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao meu projeto de resenhar o livro O Holocausto, Uma Nova História, do historiador britânico Lawrence Hills, capítulo a capítulo. Sendo que neste vídeo eu falarei sobre o capítulo número 14, que se chama Matar e Persuadir os Outros a Ajudar. E vai falar ali do final do ano de 1942 e o início do ano de 1943, sendo que este capítulo vai da página 370 à página 391. E de cara, eu queria compartilhar com vocês um trecho do livro que eu achei muito interessante, que vai falar justamente sobre essa questão de vitórias e derrotas alemãs, né? A guerra ela estava ainda com algum equilíbrio até 1942, depois isso começa a mudar. Mas aqui dentro desse capítulo, na página 371, tem um trecho de um soldado soviético entrevistado pelo Lawrence Hills. Como eu disse, esse livro é fruto de uma pesquisa de campo também, além dele dominar o tema, dele ser historiador de fato. E aí ele entrevistou um soldado soviético que descreveu o que aconteceu na batalha em que ele foi derrotado, né? Como que era o procedimento, como os alemães faziam a triagem, separavam as pessoas. E você percebe que quando acabava o conflito, a prioridade dos alemães já eram, de fato, decidir quem era judeu, quem não era, separar ali e tomar uma providência. E a providência está nesse trecho que eu vou ler agora. Deram paz aos judeus e ordenaram que cavassem uma trincheira. Começou a chover. Depois de um tempo, eu só consegui chegar à cabeça deles. Um homem da SS ficava batendo neles, fazendo-os cavar mais depressa. Quando a trincheira ficou fundo o suficiente, pegou uma metralhadora russa e abriu fogo, disparando várias rajadas dentro da trincheira. Podíamos ouvir o gemido deles. Então vieram outros homens da SS e liquidaram todos. Foram mortos apenas porque eram judeus. Isso teve um efeito chocante em mim, porque vi naquela hora o que era o nazismo. Então, esse trecho eu achei interessante compartilhar, justamente para nós entendermos que, mesmo quando a guerra ficou equilibrada, ou mesmo quando a Alemanha começou a perder a guerra e começou a ficar nítido que não havia como voltar a vencer, ainda assim os alemães empregaram muita força, empregaram muitos recursos para conseguir matar o máximo de judeus possíveis, certo? E o capítulo, como eu disse, se chama Persuadir os Outros a Ajudar. E por que persuadir os outros? Porque muitos países que estavam ali no grupo do eixo, né, que haviam ou sido dominado ou aderido de alguma maneira, eles começaram a simplesmente querer parar com as deportações. Então esse é o caso, por exemplo, da Hungria, da Romênia, da Bulgária, países que colaboravam até então com deportações. Não quer dizer que eles faziam isso por livre e espontânea vontade. Às vezes era por pressão, às vezes é porque entendiam que essa aliança era vantajosa, mas o que de fato acontecia era que havia deportações desses países. E quando a guerra começa a mudar, eles começam a tentar parar de deportar com medo das consequências pós-guerra. Então, por exemplo, eu sou o líder de um estado, eu estou comandando deportações de pessoas que serão mortas. Pô, como é que isso vai ser para mim no fim da guerra? Então eles começaram a temer e por isso evitar as deportações, certo? Mas isso não teve efeito de fato porque a Alemanha ela ainda era muito forte. Então, quando eles começaram a fazer isso, eles tiveram como barganhar, eles tiveram formas de fazer ameaças e eles conseguiram manter esses países ainda assim deportando judeus. Houve o interesse deles em parar, mas a Alemanha persuadiu-os a continuar. E algo também que é tratado nesse capítulo que eu acho extremamente interessante é o dia 2 de fevereiro de 1943, que é a data onde acaba ali a Batalha de Stalingrado. A batalha, como eu já disse em outro vídeo, mais sangrenta e mais longa da Segunda Guerra Mundial, acaba com a Alemanha cedendo, sendo derrotada. E aí eu acho que também é algo muito marcante, porque é um conflito que os alemães eles priorizaram. Era algo que não era uma questão militar relevante, mas que eles optaram por entrar nesse conflito pela questão da cidade carregar o nome do imperador
da União Soviética, né? E eles acabaram não conseguindo vencer com a velocidade que eles acreditavam que venceriam, porque eles achavam que seria um conflito fácil de vencer, não conseguiram, perderam muito tempo ali, mandaram muitos homens e no final de tudo foram derrotados. Isso escancarou ali que de fato a guerra ela havia mudado de cenário. De agora em diante, os alemães, que eram os algozes de todos, eles passariam a ser derrotados, perder batalhas, e isso mudaria muitas questões. Certo? Uma outra coisa que é interessante ser dito é que nesse capítulo também é falado sobre a instalação de novos crematórios dentro ali de Birkenau, que vai aumentar a capacidade de Auschwitz em exterminar mais pessoas, né? Então, o Lawrence Hills diz que em um único ano, a partir da construção desses novos crematórios, o complexo Auschwitz-Birkenau, ou seja, os dois unidos ali, eles tinham a capacidade de sozinhos tirar a vida de 1.600.000 pessoas em um único ano. Mas, eu não vou dizer que isso é bom, né, porque muitas pessoas morreram ainda, mas ainda bem que eles nunca conseguiram trabalhar com a capacidade máxima, isto porque houve sim uma diminuição nas deportações, justamente por várias questões que eu já citei aqui. Então começou a diminuir um pouco e menos pessoas foram mandadas para lá, e isso acabou fazendo com que eles nunca aproveitassem essa capacidade que eles tinham de matar uma quantidade tão grande de pessoas, certo? E para finalizar, o Lawrence Hills ele fala sobre uma função que havia ali dentro dos campos de concentração, que era a dos Sonderkommandos, que eram judeus ou prisioneiros de uma forma geral, que eram selecionados para trabalhar ali no processo de tirar os corpos das câmaras de gás e levar para os crematórios. Eles faziam esse trabalho e eles eram, por incrível que pareça, pessoas privilegiadas. Isso porque eles não comiam a sopa que todo mundo comia no campo, que era uma sopa vexatória, enfim, imunda, com muitos problemas. Eles podiam comer o que eles achavam no bolso das pessoas ali que estavam sendo levadas para a câmara de gás. Então meio que eles tinham um alimento diferenciado e também eles acabavam vivendo mais, porque os alemães eles não queriam ter o trabalho de treinar outras pessoas para aquela função e tudo mais, então eles viviam um pouco mais. Quando eu falo privilegiados, pessoal, é claro que eu estou falando num contexto ali deles, dos demais prisioneiros que estavam ainda mais sujeitos à morte de forma mais cruel, seja pela câmara de gás, seja por inanição ou por qualquer outro motivo, por alguma enfermidade, enfim. Mas é isso, mais um capítulo resenhado aqui, capítulo 14. Agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até a próxima.